Olá e boas-vindas a todos os participantes nesse webinar com conselhos práticos para uma candidatura às bolsas pós-doutorais do Programa Europeu Marie Sklodowska-Curie, MSCA. O evento é tanto para pesquisadores quanto para instituições brasileiras, pois a chamada Postdoctoral Fellowship financia tanto projetos de pesquisa e formação na Europa, quanto a vinda de pesquisadores ao Brasil vindo da Europa. Vocês receberam o link para os slides e a gravação nos próximos dias. Agradeço a participação da Laura Maranha, oficial de políticas no setor de pesquisa e inovação da Delegação da União Europeia no Brasil, para suas palavras de abertura. Agradeço também ao CONFAP pela organização do evento e, em especial, a Elisa Nátola, que é ponto de contato das ações Marie Sklodowska-Curie no Brasil, e conselheira para a cooperação Brasil-União Europeia no CONFAP, que é o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, as FAPs. Elisa vai explicar como podem se beneficiar da bolsa e como funciona a chamada. Dando prosseguimento, eu, Charlotte Gravitz, da Euraxis, eu vou mostrar para vocês como essa iniciativa da Comissão Europeia pode ajudá-los no processo de candidatura. E, finalmente, ouviremos dois depoimentos. De um lado, Pedro Elias Marques, um pesquisador brasileiro que é atualmente titular de uma bolsa pós-doutoral Marie Sklodowska-Curie e professor assistente na Universidade de Louvain, na Bélgica. E, do outro lado, Émilie Pierrini, titular da mesma bolsa na Universidade Sapienza de Roma, na Itália. E como Emily tem uma bolsa na modalidade Global Fellowship, ela também é professora visitante na Universidade Federal de Santa Catarina. Para terminar, responderemos as suas perguntas, que deverão ser enviadas por escrito na parte perguntas ou questions and answers do Zoom. Agora, sem mais demora, eu gostaria de dar a palavra a Laura Maranha para a abertura. Muito obrigada, Charlotte. É um prazer estar aqui nesse evento organizado pelo Euraxis e pelo CONFAP. Eu gostaria de dar boas-vindas e agradecer a todos pela participação, em nome da Direção-Geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia, e também dizer que a gente está à disposição de todos vocês aqui na Delegação da União Europeia no Brasil. As ações Marie Sklodowska-Curie, elas foram a parte mais internacional do programa anterior de pesquisa e inovação da Comissão Europeia, o Horizonte 2020, que acabou no ano passado, representando mais de 50% de todas as participações de países terceiros, ou seja, países que não são Estados-membros da União Europeia ou que eram associados ao programa. As ações Marie Sklodowska-Curie, elas são muito mais do que a mobilidade de pesquisadores. Elas financiam também o desenvolvimento de excelentes programas, treinamentos e doutorado, bem como a colaboração institucional, internacional e intersetorial, e a transferência de conhecimento. A Comissão Europeia reconhece o excelente trabalho feito pela Ponto Nacional de Contato das Ações Marie Sklodowska-Curie aqui no Brasil, a senhora Elisa Nátola, que vocês vão ouvir daqui a pouco, assim como o papel essencial da Euraxis na divulgação das oportunidades e no apoio à mobilidade de pesquisadores brasileiros para a Europa e europeus para o Brasil. O Brasil ele continua a ter um forte envolvimento nas ações Marie Sklodowska-Curie e um papel de destaque na região e além. Desde 2014, 424 pesquisadores brasileiros foram apoiados pelas ações Marie Sklodowska-Curie, e nesse mesmo período, quase o mesmo número de pesquisadores europeus vieram para o Brasil por meio das bolsas, o que mostra um equilíbrio dessa mobilidade e também uma circulação de cérebros. Nesse tema, é com grande satisfação que hoje a gente vai promover essa chamada para bolsas de pós-doutorado das ações Marie Sklodowska-Curie, no âmbito do novo programa de pesquisa e inovação, Horizon Europe, que dura de 2021, este ano, até 2027. E essa bolsa ela financia tanto a vinda de pesquisadores europeus para o Brasil, quanto a ida de pesquisadores brasileiros para a Europa para estadia de até 2 anos. É importante também sublinhar a necessidade de ampliar ainda mais essa cooperação, que é benéfica, mutuamente benéfica, de doutorado em nível institucional, mas também diversificar as áreas científicas. As ações Marie Sklodowska-Curie também estão abertas
para organizações não acadêmicas, como pequenas e médias empresas, e em todos os domínios de pesquisa e inovação, incluindo as áreas acordadas entre a União Europeia e o Brasil. O Horizon Europe, o Horizonte Europa, o novo programa de pesquisa, ele vai trazer continuidades em termos de princípios fundamentais no âmbito das ações mais que eu corri. Em particular, a sua natureza ascendente, ou como a gente chama bottom-up, e também nas áreas de intervenção, na arquitetura do programa, mas ele também vai trazer algumas melhorias e simplificações. Por exemplo, o número de subações vai ser reduzido e as condições de elegibilidade vão ser harmonizadas, vai ser cuidado um enfoque às gerações mais jovens de pesquisadores e também mudaram ligeiramente os nomes das várias ações para torná-las mais compreensíveis para os recém-chegados. Eu espero que vocês aproveitem as informações que serão passadas nesse webinário, também com excelentes testemunhos dos bolsistas que nós temos aqui com a gente hoje. E eu desejo a todos os pesquisadores, em nome da Delegação da União Europeia e da Comissão Europeia, sucesso a todos os pesquisadores que buscam novas oportunidades e melhorias das suas carreiras. Obrigada, Charlotte, obrigada a todos. Muito obrigada, Laura. Eu queria dar a palavra agora para a Elisa Nattola para apresentar a chamada. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada por estar aqui hoje. Mais uma vez, obrigada à Delegação da União Europeia no Brasil, grande parceira do CONFAP, Euraxis. Estamos começando agora um novo ciclo do programa de pesquisa Horizon Europe e temos novamente muitas oportunidades para proporcionar para os pesquisadores e instituições brasileiras. Vou apresentar brevemente, porque não temos muito tempo, o programa é muito amplo, tem muitas peculiaridades que podem ser aprofundadas ao longo do tempo. Depois estamos sempre à disposição como ponto de contato do programa para esclarecer dúvidas, mas eu queria dar uma introdução de como poder desenvolver uma candidatura até o prazo que está fixado para dia 12 de outubro, então é próximo, mas também não é tão próximo, ainda tem tempo para quem já começou a trabalhar, para quem vai começar ainda com muito empenho, ainda pode concorrer e ter muitas boas chances de ser bem-sucedido. A gente viu que o Brasil sempre teve um desempenho muito bom e temos certeza que vai ser assim também no novo programa. As ações de Maria Skłodowska-Curie, só para colocá-las no contexto do programa geral Horizon Europe, se ele se enquadra dentro do Pilar 1, que é o pilar dedicado à excelência científica. Uma característica das ações de Maria Skłodowska-Curie que é comum a esse pilar é a questão do foco na excelência da pesquisa e da inovação. E tem uma abordagem muito mais ampla, mais livre em termos de temas, porque tem uma abordagem bottom-up. Então, os temas são identificados pelos próprios proponentes, diferentemente de outras áreas do programa que tem chamadas já predefinidas em termos de temáticas. Então, esse programa vai cobrir os 7 anos de programação até 2027, e ele é muito abrangente, enquanto ele envolve tanto pesquisadores mais de início carreira, que estão doutorandos, quanto quem está já em nível de pós-doutorado, e também staff técnico e administrativo, através de uma pluralidade de chamadas que são incluídas nesse programa. Então, agora, nesse momento, estamos apresentando os Postdoctoral Fellowships, que são as bolsas individuais, sempre em conjunção com a instituição anfitriã, parceira, mas tem também muitas outras oportunidades que vamos apresentar em outros momentos, que proporcionam projetos de pesquisa em rede, juntando consórcios de várias instituições e países, e em nível de rede de doutorados, troca de pesquisadores e de inovação, programas de co-fund, que são cofinanciando programas de doutorado e pós-doutorado. A peculiaridade da chamada Postdoctoral Fellowships é muito importante a questão da elegibilidade do Brasil, que é
nesse caso, é plenamente coberta pelo programa, então não há necessidade de cofinanciamento, diferentemente que acontece em outras chamadas, em outros âmbitos, onde as entidades brasileiras de fomento, por exemplo, o CONFAP, junto com suas parceiros nacionais, as outras agências de fomento, ajudam a participação. Nesse caso, não é necessário, o nosso apoio é apenas de ajudar, orientar, divulgar e disseminar. Então, uma característica que é comum a todas essas ações que eu mencionei brevemente é que elas têm como objetivo de gerar um impacto tanto na pesquisa e na inovação em senso amplo, quanto nas carreiras individuais, por isso que são bolsas individuais, porque tem como objetivo justamente investir na carreira e nas perspectivas de empregabilidade dos pesquisadores envolvidos. Então, esses são elementos que também devem se destacar nas propostas elaboradas, mostrar exatamente como essa bolsa que está se pleiteando pode contribuir para o avanço de conhecimento, tanto do pesquisador que pleiteia a bolsa, quanto das instituições parceiras. E como isso impacta sobre a carreira. Então, é uma via de mão dupla. O benefício é tanto para o pesquisador quanto para as instituições envolvidas, tanto a instituição europeias, quanto de outros países terceiros de bolsas globais. E essas peculiaridades também, essas características têm que ser bem também no projeto, nas partes que a gente vai ver mais na frente. Então, é importante a questão do bottom-up, então muitas vezes chegam perguntas dizendo se um tema é elegível, outro é, se é prioritário não é tudo elegível. É claro que é sempre necessário fazer uma pesquisa e identificar quais são as políticas de referência, tanto do nível, tanto do ponto de vista europeu, quais são as mainstream policies daquela área de pesquisa, e tanto do lado europeu, tanto do lado brasileiro, em termos de relevância do tema e também de relevância em termos de cooperação bilateral. É importante também destacar que a troca de conhecimento, o desenvolvimento de carreira é o foco, então precisa explicar isso muito bem. Tem uma forte dimensão internacional, então, como a Laura já explicou, é importante que tem uma boa chance uma boa taxa de sucesso, justamente porque estreita muito as ligações internacionais da União Europeia com o resto do mundo, e tem uma forte dimensão intersetorial e interdisciplinar. Intersetorial, porque, como já foi dito, envolve tanto as entidades acadêmicas quanto não acadêmicas, tendo uma grande componente de inovação também incluída nos projetos apoiados, e interdisciplinar, porque é sempre bom mostrar como as propostas podem agregar mais conhecimento, mais áreas disciplinares, e ter uma pesquisa realmente inovadora e que vai além do estado da arte. Agora, queria mostrar um pouco de características principais, resumidamente. A questão da excelência é uma característica dominante, também a questão do potencial inovador das propostas e das pesquisas apresentadas, e quanto à elegibilidade, quem pode participar em termos de pesquisadores, são pesquisadores que já têm um doutorado concluído, então, diferentemente de como era no passado programa, agora é preciso já ter o doutorado concluído, então são bolsas de pós-doc, e tem uma limitação de tempo, porque justamente como também a Laura introduziu, o foco também é apoiar pesquisadores mais jovens, entre aspas, estamos falando de jovens em termos de anos de carreira. Então, tem um limite de elegibilidade que ter até 8 anos de experiência em pesquisa, até o prazo da chamada. Esse tempo de pesquisa é calculado em base ao tempo integral dedicado à pesquisa. Então, podem existir exceções em termos de o tempo desde quando foi defendido o doutorado até a chamada, períodos de afastamento, de pausa, de atividade que não são de pesquisa, essas não são calculadas nos 8 anos, e também, no caso de pesquisadores europeus ou considerados europeus residentes de longa duração, quando eles passaram tempo de pesquisa fora da Europa, também esse tempo não é calculado.
A questão também é importante lembrar a regra de mobilidade, ou seja, na escolha do país parceiro, da instituição parceira de destino, tem uma limitação, que não pode ser escolhido um país onde for passado mais de 12 meses nos últimos 36 meses anteriores do prazo da chamada, em termos tanto de moradia quanto de trabalho. Então, essa aqui é uma limitação. Simplesmente, se tiver interesse a voltar para a Europa, seria mudar também de país, mas não pode ser no mesmo país onde passou mais de 12 meses. Então, temos duas principais tipologias de bolsa. Essa também é uma simplificação, antes tinham várias tipologias mais detalhadas dentro das bolsas europeias, agora são só duas. A primeira são European Fellowships, que são para tudo que é mobilidade ou dentro da União Europeia e países associados ao programa, ou, por exemplo, no nosso caso, do Brasil para a Europa. Então, repito mais uma vez, pesquisadores brasileiros são elegíveis tanto a participar quanto a receber recursos do programa. E por outro lado, que também é uma modalidade que gostaríamos de ver muito mais aproveitada, são as Global Fellowships, que são sempre menores, por até agora menores em número de projetos. Isso beneficia muito também as instituições brasileiras, podem beneficiar, porque as instituições brasileiras podem receber pesquisadores vindo da Europa ou dos países membros ou associados ao programa, vindo para passar um período de bolsa nas próprias instituições, com a bolsa completamente financiada pela União Europeia. Então, uma coisa também importante é que quando a gente fala de pesquisadores europeus ou de países associados, também são considerados europeus os residentes de longa duração, então, que têm passado mais de 5 anos na Europa, mesmo se é brasileiro, que está um tempo prolongado na Europa, é também possível que ela possa utilizar essa modalidade para passar um tempo no Brasil. Quanto ao tempo dessa duração dessas bolsas, para as bolsas europeias, elas podem durar de 12 a 24 meses, dependendo da proposta, e as bolsas globais, a mesma duração, mais uma fase de retorno, ou seja, depois do deslocamento para o Brasil, nesse caso, teria que ter necessariamente um retorno, uma período de retorno na instituição anfitriã, na instituição de origem, na União Europeia, no país associado. E também, essa aqui é uma outra possibilidade, que é possível ter um placement, ou seja, quando encerra o período da bolsa, é possível passar até 6 meses numa instituição do setor não acadêmico, dentro no país membro da União Europeia, associado à União Europeia, no final da bolsa. Também tem a possibilidade, quando se submete à proposta, se escolhe um país, uma instituição principal, que é o beneficiário do ponto de vista da instituição do projeto. Mas é possível também prever deslocamentos, secondments, em qualquer lugar do mundo, por uma duração de até 1/3 da duração da bolsa. Ou da parte de saída das bolsas globais. Então, uma parte pode ser também passada em outras instituições, isso tem que ser explicado na proposta, o valor agregado disso, qual é a vantagem disso, e essa aqui também ajuda a criar mais redes, mais conexões internacionais. Tem uma regra que não se aplica a essa chamada, que são as restrições para a reapresentação de projetos previamente apresentados em chamadas passadas, que não se aplica a chamada 2021, mas a partir de 2022, todas as chamadas que já foram apresentadas na edição anterior não podem ser reapresentadas se tem uma pontuação inferior a 70%. Então, mas nos outros casos é possível, e em alguns casos é até benéfico, porque quem não passa a primeira vez recebe uma avaliação e, baseado na avaliação, pode aprimorar a sua proposta. Essa aqui é o orçamento, que é um orçamento que se calcula multiplicando pelos números de meses de duração da bolsa. Então, essa aqui também é uma peculiaridade, uma simplificação em relação aos outros tipos de
projetos que têm orçamento mais desagregado, isso aqui são unit costs, são custos unitários que se multiplicam pela duração, o número de meses. E ela tem o orçamento tem umas componentes diversificadas, ou seja, tem uma parte de base, que é a Living Allowance, que é a bolsa em si. Depois tem a parte da Mobility Allowance, ou seja, uma parte por mês que serve para ajudar a mobilidade. No caso seja, tem a família, também tem uma allowance por família. Antes era só no prazo da chamada, agora também, se a situação de família do pesquisador, da pesquisadora muda, ao longo da bolsa também pode se adequar. E depois tem outros tipos de auxílio, caso tenha uma long-term leave, ou seja, um afastamento por motivo de saúde ou por outro motivo, ou se tiver exigências especiais, algum problema de saúde, deficiência, coisa assim, também tem uma parte para acrescentar. Essa aqui é tudo ligado que é a bolsa, os valores que entram dentro da bolsa para o pesquisador, e tem que lembrar que esses são valores que são corrigidos pelo coeficiente do país. Cada país, em base aos custos de vida, tem um coeficiente de correção. Então, vai ser ajustado. Além disso, tem umas institutional costs, que são os valores que vão para as instituições, principalmente para a instituição europeia, que é sempre o beneficiário que gerencia o financiamento. Uma parte vai para a instituição poder ajudar tudo que são os custos de pesquisa, capacitação, networking, disseminação, tudo que isso, e o resto é para questão de gestão. Então, a parte de gestão também é coberta, a instituição tem um valor para isso. Quem apresenta a proposta e como é que funciona? Dentro do portal da Comissão Europeia, o Fund and Tenders Opportunities, onde tem todas as chamadas e todas as coisas, todas as chamadas, tem a possibilidade de cadastrar diretamente a proposta no próprio portal. Então, quem apresenta o projeto ou é o pesquisador ou o supervisor na instituição anfitriã na União Europeia ou país associado, e é sempre construído conjuntamente com a instituição parceira. Então, a proposta é individual, mas ela tem que ser construída de forma conjunta. Quanto à estrutura do projeto, ela tem duas partes, macropartes. A primeira se chama parte A, que inclui todos os aspectos administrativos, ela é preenchida diretamente no portal, de formato eletronicamente no portal. Depois, a parte B é um formulário que se descarrega do portal e se elabora. E ele é composto por duas partes, B1 e B2. Essas partes, a primeira parte, ela B1, ela tem o corpo do projeto, né, da proposta de pesquisa. E ela tem uma limitação também de formato, de páginas, então tem que ter mínimo, um máximo de páginas, e 10 páginas mais uma formatação padrão. Tudo isso tem que ver diretamente as orientações no Guide for Applicants, que diz exatamente a fonte, os passos e tudo. Mas é importante considerar que não pode superar o limite, porque senão ele simplesmente não lê, corta onde acaba o espaço. Então, é um projeto curto, entre aspas, mas muito denso de informação, e tem que saber bem como dividir. E a parte B2 é tudo que se refere ao currículo do pesquisador e as características, as capacidades das instituições envolvidas. Uma coisa importante, que dentro do formulário B1, ele reflete os critérios de avaliação, ou seja, ele tem 3 componentes: excelência, impacto e implementação. Então, esses critérios, eles são uma orientação sobre como preencher, o que valorizar dentro desse espaço pequeno que tem à disposição, lembrando também o peso dos critérios, porque a excelência, justamente para a característica do programa em si, é 50% na avaliação total, o impacto é 30%, a implementação é 20%. Então, todas as partes são importantes, até porque é um programa muito competitivo, então tem que realmente se fazer o máximo esforço para poder preencher bem todas as partes,
e ter como guia os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação, como falei, são 3. Aqui tem uma parte, sim, é muito resumido, mas dentro do formulário que orienta como preencher, cada um desses pontos tem uns sub-items, onde se indica, se diz exatamente o que deve ser destacado naquela componente. Então, na parte de excelência, precisa destacar principalmente qual é a importância da ideia de pesquisa que vem proposta, e como essa pesquisa vai além do estado da arte, como ela é inovadora, como ela pode ser uma pesquisa de grande valor a ser apoiada. E também é aqui que se explica a metodologia que vai ser proposta. E também, mencionando também aspectos de direitos de propriedade intelectual e de gênero e outros. Depois, aqui também vai se explicar qual é a qualidade, a importância da parceria que se vai estabelecer com a instituição anfitriã. Então, a qualidade do supervisor, da supervisora, do treinamento proposto, do plano de trabalho, e como isso pode ser uma relevante de um ponto de vista de transferência de conhecimento, e como esse benefício isso é explicado aqui do ponto de vista da excelência da pesquisa. A mesma lógica depois será explicada em outra parte, na parte mais prática de implementação, mas por isso tem que ter coerência também entre as várias componentes. E como essa proposta pode ser valiosa para a carreira, para o crescimento acadêmico do pesquisador envolvido, em termos de competências e qualificações. O impacto, ele é mais voltado a destacar como a proposta pode ter um impacto justamente sobre as perspectivas de carreira, de emprego, e de um ponto de vista mesmo de como a exploitação dos resultados da pesquisa pode ser impactante. Então, aqui também precisa incluir qual o plano de exploitation plan, de explotação, todas as atividades de comunicação que são previstas, e como também a proposta pode ter um impacto sobre o ponto de vista científico, social e econômico. Então, aqui tem muito assunto em pouco espaço, então tem que se esforçar para condensar bem e destacar os pontos principais, mas para cada um desses tem uns sub-items que orientam bem como redigir isso. E a parte de implementação é uma parte mais prática, mais pragmática, de como o programa de trabalho, como o plano de trabalho vai ser organizado ao longo do tempo. Então, ele tem uma estrutura padrão, que é comum a muitos projetos europeus, por pacotes de trabalho, cronograma de atividades, e coerência entre o que é o objetivo e como isso vai ser alcançado. E também aqui se destaca como é que a instituição, as instituições participantes podem garantir uma boa implementação do projeto da Bolsa. Sobre avaliação, a gente viu que a avaliação dos critérios eu vou falar mais na frente, mas aqui tem uma indicação de quais são os painéis de avaliação. Quando se submete a proposta, se tem que se identificar qual é o macro tema que caracteriza o projeto, lembrando que pode ser um projeto multidisciplinar, então pode ter mais de um, mas tem 8 painéis que são temáticos, onde tem especialistas que fazem avaliação, não tem divisão de orçamento entre um painel ou outro, também perguntas às vezes chegam perguntando se tem um orçamento específico para as humanas ou para as exatas, não tem, é simplesmente para poder escolher os melhores avaliadores para cada uma. E o processo de avaliação, ele tem várias etapas. Primeiramente, se faz um controle de elegibilidade,
e isso é feito exclusivamente na fase de avaliação. Então, também os pontos de contato nacional, outras entidades da Comissão Europeia não podem fazer uma pré-avaliação sobre elegibilidade, pode orientar sobre as regras e depois é responsabilidade dos proponentes se encaixar nas regras. Bem feito o controle de elegibilidade, depois tem uma avaliação individual com mais avaliadores, depois se cria um grupo de consenso, que faz um comitê de avaliação conjunta, depois, finalmente, se chega a uma avaliação conjunta e se finaliza com um ranking de projetos a serem indicados para aprovação. É uma avaliação muito competente, muito minuciosa, mas é muito transparente também, porque são sempre avaliadores independentes e são específicos dos temas. Quanto isso, o tempo que isso demora, que às vezes tem dúvidas sobre quando pode começar as bolsas. Isso também depende do tempo de avaliação. Diferentemente de muitas chamadas brasileiras que já têm prevista a data em que sai o resultado, aqui não é assim. Tem um tempo mais ou menos padrão, que se chama time to grant, até o grant agreement, que é o contrato, que demora mais ou menos, indicativamente, 8 meses. Depois do encerramento da chamada, a avaliação mais ou menos demora uns 5 meses, depois tem mais uns 3 meses para poder finalizar o acordo, o grant agreement, que é o contrato de fato de financiamento. E depois disso vem definido, junto com a instituição anfitriã, quando é que começam as atividades. Podem começar um mês depois da finalização do contrato, ou uma outra data, talvez não muito distante, porque também já passou quase um ano, até quando começam os projetos. Elisa, pode ir Rápida. rapidamente? Obrigada. Então, esses aqui são os documentos principais de orientação. Esses aqui são os... Precisa ler realmente muito no detalhe, que também não são muito compridos, mas é importante ver principalmente o Guide for Applicants, o programa de trabalho mais amplo, que explica outras questões de elegibilidade, e depois tem um documento que orienta para o preenchimento da proposta. E tem outros documentos de apoio aqui, eu só mostrei alguns, mas tem nesse link que está aqui, depois a gente vai disponibilizar a apresentação, e também no site do Euraxis tem muito material. Tem outros documentos importantes, por exemplo, o Evaluation Form, que é o formulário que o avaliador vai utilizar para avaliar a proposta. É importante ver como é que ele vai avaliar as vossas propostas. Então, é uma leitura que ajuda também a elaboração. Tem as perguntas frequentes, tem 2 documentos que foram feitos recentemente para ajudar a calcular aqueles 8 anos de limite. Tem um Excel que vocês podem preencher para ver se enquadra ou não nesse tempo limite, caso tenha dúvidas. Também tem outros meios de informação, tem o site das ações Marisco da Comissão Europeia, o projeto Net for Mobility é o projeto que reúne todos os pontos de contato nacional do programa, onde tem também muito material de orientação, vídeos, webinars, apresentações e muita mais informações. A Euraxis também tem muita informação importante, e também tem a newsletter das ações Marie Curie, que podem receber regularmente para poder ter mais informações. Esses aqui são os prazos, o prazo, como eu falei, é 12 de outubro, então estamos próximos, mas ainda dá tempo. O orçamento total é bem robusto e tem chamadas anuais, então, se por acaso não conseguem nesse prazo, saibam que o ano que vem tem outro, e assim até o final do programa, até 2027. E esses são meus contatos, e espero ter conseguido dizer suficiente em pouco tempo, mas boa sorte. Obrigada. Obrigada, Elisa. Desculpa ter obrigado a você correr uma maratona, como foi agora. Muitas informações, eu acho que é muito importante saber que Elisa e Euraxis estamos à disposição de vocês para ajudar nesse processo, que vocês vão ter acesso aos links todos e vão poder trabalhar na sua proposta com mais calma depois do webinar. Eu gostaria de mostrar como a Euraxis pode ajudá-los agora no processo de candidatura. E nessa altura eu espero que muitos de vocês já conheçam a Euraxis, saibam o que nós fazemos e
E, antes de mais nada, saber o que nós não fazemos. Então, Euraxis não financia a mobilidade, quem financia é a Comissão Europeia, graças ao programa Marie Skłodowska-Curie, mas também ao Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC, ou outras linhas de fomento que existem. O que nós fazemos na Euraxis é oferecer informação e ferramentas para vocês encontrarem um fomento, quando é isso que vocês estão procurando, ou um trabalho, ou muitas outras coisas. Vocês estão vendo agora na sua tela o nosso portal, o portal da Euraxis, que oferece 5 ferramentas principais para ajudá-los. Os nomes são relativamente autoexplicativos, então, no eixo Euraxis Jobs, vocês encontram vagas de trabalho em pesquisa, mas também bolsas de fomento e instituições anfitriãs onde desenvolver os seus projetos na Europa. Nosso segundo eixo de atuação ajuda vocês a encontrarem ferramentas para testar suas habilidades, desenvolvê-las, ferramentas gratuitas que são muito úteis na vida de um pesquisador. Vocês podem também usar o portal Euraxis para encontrar parceiros, individuais ou instituições, e também Information and Assistance são os nossos colegas na Europa que ajudam vocês a organizar a sua chegada na Europa, quando vocês encontraram uma maneira de financiar a sua mobilidade. Finalmente, Euraxis Worldwide somos nós no Brasil e os nossos colegas no mundo todo. Nós, digo nós porque somos 3, temos uma colega no México e aqui nos bastidores desse webinar, o meu colega Daniel da Costa, que está respondendo muitas das suas perguntas recebidas por mensagem. Bem, no que diz respeito a essa chamada específica, a chamada para bolsas pós-doutorais, Euraxis pode ajudá-los da seguinte maneira. Primeiro, no portal Euraxis, que eu acabei de mostrar para vocês, vocês podem buscar instituições de acolhimento para desenvolver seus projetos. Isso quer dizer, algumas instituições manifestam interesse em receber candidatos, em ser a instituição anfitriã para desenvolver um projeto com vocês, que vocês vão submeter à chamada. E essa lista não é exaustiva, potencialmente todas as instituições da Europa podem ser suas hosts, mas é uma lista indicativa que pode ajudar se vocês ainda não identificaram onde realizar seus projetos. Vocês também no portal podem publicar seus currículos para aumentar a visibilidade do seu perfil, não? E talvez ser contatado por instituições. No site específico da Euraxis no Brasil, vocês vão encontrar, primeiro, informações consolidadas e confiáveis sobre a chamada. Esse link que aparece na sua tela, bit.ly/mcapf, vocês têm todos ou quase todos os links que vocês vão precisar para começar a preparar a sua chamada, a sua proposta. Vocês também encontram dicas de pesquisadores brasileiros que passaram pelo mesmo processo, de avaliadores, que compartilham dicas para vocês. Vocês também vão encontrar tutoriais que preparamos na chamada precedente, do ano passado, mas que seguem válidas, sobre um passo a passo de como submeter a sua candidatura de forma prática, como usar o Participant Portal, que é a ferramenta da Comissão Europeia para submeter a candidatura. Mas também dicas de como encontrar hosts, a não ser na nossa plataforma, as outras maneiras de fazer isso. Para instituições, porque vocês entenderam que sempre tem que ver a chamada para bolsas pós-doutorais, ou de um lado como pesquisador, ou como instituição. Então, para as instituições brasileiras que têm interesse em atrair pesquisadores visitantes no âmbito dessa chamada, vocês podem manifestar interesse no portal Euraxis. Na parte host do portal, vocês têm que criar um perfil, primeiro para vocês e depois para a sua instituição, e manifestar um pouco do seu trabalho e em qual área vocês gostariam de receber pesquisadores visitantes, quais são os pontos fortes da sua instituição, fazer um pouco de propaganda, né? Vocês podem fazer isso, é relativamente intuitivo, e também preparamos um guia para vocês para facilitar. Finalmente, nós podemos
responder às suas perguntas mais simples em relação à chamada, e o que não podemos responder, podemos encaminhar para a Elisa, que tem um conhecimento muito mais profundo de todas as regras. Então, não hesitem, se tem dúvida, escrevem para a gente e estaremos felizes de ajudá-los. Também, nós divulgamos muitas outras chamadas, além dessa, algumas da Comissão Europeia, outras dos países membros, do Brasil, de instituições privadas que financiam essa mobilidade. Uma boa maneira de estar informado é assinando a nossa lista de difusão e seguindo a gente nas mídias sociais, Twitter e Facebook, onde sempre publicamos muitas oportunidades. Muito obrigada pela atenção. Eu gostaria agora de dar a palavra aos nossos pesquisadores, que vão trazer seus depoimentos. Nada melhor do que ouvir de um outro pesquisador como foi o processo. Então, eu gostaria de dar a palavra a Pedro Elias Marques. Pedro está aqui com a gente e vai responder as suas perguntas depois. Como a sua conexão é um pouco instável, vamos mostrar a apresentação dele por vídeo agora, e depois, se vocês têm perguntas, vocês podem escrever na parte de Q&A, que ele responderá. Daniel, se você quiser compartilhar o vídeo. Está indo aqui, vou compartilhar agora. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Marques, sou professor na Universidade de Leuven, Caio Leuven, e também sou bolsista Marie Curie. Eu gostaria de falar para vocês hoje brevemente sobre algumas perspectivas e opiniões que eu tenho sobre o processo de seleção da Bolsa Marie Curie e como que eu tentei, passar esses desafios, por assim dizer. Vamos começar primeiro sobre o processo de como submeter e por que submeter a Marie Curie. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, acho que a maioria de nós aqui saberemos disso, é que é uma bolsa muito prestigiosa e de um valor médio alto. Então, isso quer dizer que você tem um bom salário e, além disso, tem a taxa de bancada que abate custos do laboratório. Então, especialmente na Europa, eu acho que é importante que o custo de staff, de pessoal de laboratório, é muito caro, e o fato de você ter uma grant dessa é valioso de múltiplas maneiras. Isso ajuda o laboratório a prevenir os custos e ainda tem a taxa de bancada. E obter uma grant dessa, uma bolsa dessa, é um ponto de destaque no currículo e aumenta as suas chances de conseguir uma posição bastante. Pelo prestígio da grant, eu acho que isso realmente marca o seu currículo muito bem. Então, se você tem ambições de ser professor ou cientista, até mesmo na indústria, eu acho que isso seria extremamente benéfico a você. Por outro lado, é importante ressaltar que a aplicação é difícil e demorada para escrever, especialmente se é a primeira vez que você submete o projeto. Isso quer dizer, na prática, que tudo tem que ser muito bem planejado, então não deixe para a última hora, planeje sua escrita, você vai precisar de disciplina para escrever esse projeto, mas se você tiver esse tipo de disciplina própria, de controle, de planejamento, as suas chances, com certeza, na minha opinião, aumentarão. E, infelizmente, a taxa de aprovação é bastante baixa, pelo fato da grant ser tão competitiva. E isso é realmente uma coisa que não podemos mudar, mas tenham isso em mente, porque se vocês não conseguirem a grant, e isso já aconteceu comigo, como eu vou mencionar, não percam as esperanças, entendeu? Tem sempre como tentar de novo. Bom, agora por que eu acho que foi aprovado? Tem alguns fatores que eu acho que são bem importantes. O primeiro, eu diria que o mais importante deles, é ter o apoio completo do seu supervisor. Eu tive o apoio do meu supervisor, tanto no fato dele contribuir com a experiência dele, ele ajudou com a escrita, especialmente das sessões menos científicas do projeto, que incluíam a implementação e como que o laboratório funcionaria e como que ele estimularia o meu desenvolvimento em termos de carreira, e, claro, as correções. Então, eu acho que o apoio do meu supervisor em todas as fases da escrita foi essencial para que o texto tomasse um formato e passasse as mensagens em uma qualidade que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, se existe um fator que eu acho que é um diferencial em ser aprovado ou não, é ter o suporte do seu supervisor para escrever o projeto e corrigi-lo. Por essas e por outras razões, eu também acho que é mais importante escolher o laboratório que você vai baseado no supervisor, não necessariamente na instituição. Eu acho que a prioridade é escolher um bom supervisor e um bom laboratório, e não necessariamente escolher uma instituição pelo fato dela ser famosa ou prestigiosa, porque essas instituições também podem ter laboratórios ruins. Então, acho que a escolha do supervisor, como eu disse, é crítica.
E, como mencionei no slide anterior, eu fui reprovado uma vez. Então, o fato de você ser reprovado uma vez não quer dizer muita coisa, porque o processo é difícil, mas o fato de você ter experiência com a escrita, ter tido uma chance de melhorar o projeto, tanto cientificamente quanto nas outras sessões de implementação e impacto, isso aumenta suas chances bastante. Então, caso você não passe pela primeira vez, tente de novo, que com certeza suas chances serão muito melhores. E muito importante é que o projeto precisa ser claramente inovador e interessante. A Marie Curie procura candidatos de excelência, então você tem que trazer esse caráter de excelência para o projeto. E no meu caso, um dos pontos mais inovadores é que eu consigo utilizar uma técnica que chama microscopia intravital. E esse foi um dos pontos que eu acho que botou a minha aplicação, o meu projeto, acima da barra, colocou a gente em uma posição mais interessante e acho que, infelizmente, isso ajudou muito o projeto ser aprovado. Então, lembrem de se mostrarem, de deixarem de maneira muito clara o caráter de excelência e de inovação que vocês podem trazer para a Marie Curie, para a instituição que vocês irão. Também, em termos de escrita e assistência para escrever, existe ajuda da maioria das instituições-alvo na Europa. Todas elas têm escritórios para ajudar na escrita de grants e submissão de grants, inclusive para Marie Curie. E, além disso, tem os eventos dos National Contact Points, que dão muita ajuda, muita indicação e sugestões sobre como escrever um bom projeto. Então, isso também eu acho que é interessante. E vale ressaltar que a sorte é um fator muito importante. Às vezes, você precisa de ter a sorte de ter um projeto que isso se encaixou muito bem em uma chamada, de ter revisores que gostam especialmente da sua área, do seu projeto, e que você estava realmente no seu melhor momento para escrever um projeto. Então, eu acho que, como aplicantes e como o processo é muito competitivo, lembre que sorte também ajuda, também é importante. É um fator importante aqui. Agora, como que foi a escrita do projeto? A primeira vez eu levei 6 meses para escrever a aplicação, escrever o projeto, e a segunda vez, na segunda submissão, foram 3 meses. Eu acho importante ressaltar que as sessões de impacto e implementação tiveram um peso importante na primeira submissão, que foi onde, na verdade, eu recebi as piores avaliações que causaram a minha aplicação no antepassado. As sessões de impacto e implementação, elas têm um valor importante para a Marie Curie. Muito de como o seu projeto seria viável e seria executável na instituição que você vai. E, além disso, tem muito sobre a sua carreira e sobre o que você está fazendo. Então, tem, com certeza, camadas muito além simplesmente da ciência que tem que ser levadas a sério. Eu espero que vocês também sejam capazes de dedicar tempo e atenção suficiente a esse tipo de informação. Eu acho isso bem importante. Aqui vai a foto do meu supervisor, o professor Paul Prost, que foi realmente essencial na escrita das minhas aplicações. A gente fez tudo bastante junto, foi um trâmite, uma troca de versões de projeto que foi frequente por 6 meses, então realmente eu fico muito grato pela ajuda que ele me deu e como o fato hoje nós tivemos o sucesso de ter a grant. Um dos pontos que eu acho que foram críticos no suporte dele foi justamente que ele tem a experiência e o know-how sobre informações de impacto e implementação. A implementação seria muito difícil de escrever como uma pessoa morando no exterior, que não conhece a instituição muito bem. É difícil nós termos essas informações. Então, eu acho que o seu supervisor seria muito útil nessa parte. E também para garantir que, com um grau de experiência, a escrita ainda fica ainda melhor do que talvez já seja. E lembrando, a Marie Curie quer excelência em todos os sentidos. Então, mostre a sua excelência, os seus aspectos excelentes da melhor maneira possível. Eu acho que, com certeza, esse não é um momento para modéstia. Então, coloquem tudo que vocês fizeram de interessante, de importante, em vários âmbitos, inclusive científicos, de disseminação, de treinamento, de ensino. Acho que tudo isso, todas as maneiras que você tiver para mostrar a sua excelência, mostre, que isso vai ser muito positivo. No mais, eu gostaria de desejar a todos que vão submeter projetos muita sorte. Pode ter certeza que o fato de você escrever e submeter um projeto desse já mostra a sua excelência. Então, mantenham-se confiantes, boa sorte na escrita e, com certeza, dará tudo certo. Obrigado.
Obrigada, Pedro. Eu esqueci de dizer antes do vídeo, mas como provavelmente ouviram, o Pedro é graduado e doutor em Biologia Celular pela Universidade Federal de Minas Gerais. E agora é professor assistente e bolsista Marie Curie na Universidade de Leuven, como diz no início. Agora eu gostaria de dar a palavra para Emily Pierini, pesquisadora Marie Curie em Antropologia na Universidade Sapienza de Roma e professora visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha sobre o tema de cura transnacional e trajetórias terapêuticas no transe espiritual. Emily, the floor is yours. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Sou Emily Pierini, Marie Curie Fellow em Antropologia na Universidade Sapienza de Roma. Me encontro no 8º mês do meu projeto na USC, Universidade Federal de Santa Catarina, como professora visitante. Apesar de conduzir essa Global Fellowship até agora em modalidade de teletrabalho, como permitido pela Comissão Europeia por causa da pandemia. Eu irei falar sobre as atividades do meu projeto, que inclui na redação da minha proposta e que agora estou desenvolvendo com a USC, assim que vocês possam ter uma ideia da parte mais prática do projeto. O título do meu projeto, Marie Curie, é Transnational Healing, Therapeutic Trajectories in Spiritual Trance, onde o acrônimo de trance está por Therapeutic Trance. Trata-se de um estudo sobre a mobilidade transnacional de práticas e conceitos de trance e cura espiritual. E o aspecto inovador desse projeto está a analisar, de uma perspectiva transnacional, as trajetórias terapêuticas de quem aprende o transe espiritual para fins terapêuticos, assim como na abordagem que combina antropologia social, médica e da religião, com paralelos na pesquisa em psicologia e psiquiatria. A Global Fellowship tem duração de 3 anos, uma fase outgoing, dividida em 18 meses no Brasil, na USC, sob a supervisão de Alberto Groisman, 6 meses de secondment em Oxford com Ramon Sarro, mais uma short visit na Universidade de Lisboa. E a fase incoming de 12 meses de retorno para a Itália, para a Sapienza Universidade de Roma, que é a beneficiary institution do projeto com Pino Schirripa. Depois tem a pesquisa de campo, que inclui os templos da doutrina do Val do Amanhecer no Brasil, Estados Unidos e Europa. Essa imagem pode dar essa perspectiva da dimensão global do projeto, com suas fases de outgoing, secondment e incoming, e da pesquisa de campo. Foi importante explicar na proposta por que eu escolhi o Brasil e a USC. Ou seja, eu pesquiso sobre religiões brasileiras e já tinha uma colaboração anterior com a USC, onde iniciei uma rede de pesquisa com Alberto Groisman. Mas especialmente porque o Departamento de Antropologia da USC tem a reconhecida expertise na antropologia da religião e da saúde sobre os temas do meu projeto, seja transe espiritual e saúde mental, com núcleos de pesquisas e colaborações ativas com profissionais de saúde. Em relação à redação de proposta para a chamada, na prática, com a USC, fizemos algumas reuniões com o professor Groisman para discutir a proposta de pesquisa e o meu training no Brasil, como seria. Assim, ele redigiu uma carta de compromisso, a Letter of Commitment, para me hospedar na USC, que seria um anexo a ser submetido junto com a proposta. Nessa carta se apresenta a instituição e suas linhas de pesquisa, como o projeto e a fellow serão integrados, qual tipo de training e quais os benefícios recíprocos. Para a instituição parceira, há uma oportunidade de desenvolver uma troca científica através da discussão dos temas do projeto e da expertise da pesquisadora. Por exemplo, fui convidada a proferir a aula inaugural do PPGAIS desse ano. Organizamos uma roda de conversa de um colóquio no núcleo de pesquisa e um seminário de pós-graduação com alunos e pesquisadores em volta dos temas do projeto sobre etnografias das curas espirituais.
Há também a oportunidade de organizar eventos com as instituições parceiras, por exemplo, os workshops internacionais do projeto a ser realizados na USC, em Oxford e na Sapienza Universidade de Roma. Colaboramos também na coletânea do livro coletânea sobre curas espirituais e desenvolvemos uma rede internacional de pesquisadores chamada de Heal Network for the Ethnography of Healing, que iniciamos já na nossa colaboração anterior. E, por enquanto, estou construindo um portal na internet que reúne o projeto de trans junto com a rede de pesquisa e estamos montando o arquivo audiovisual, a biblioteca virtual das publicações e divulgando notícias nos canais das redes sociais que criamos. Isso tudo se espelha em benefícios em termos de minha pesquisa e treinamento. A antropologia da saúde da USC distingue-se qualitativamente por abranger o campo religioso dentro das análises dos processos terapêuticos da biomedicina, que é exatamente o fundamento necessário para cumprir com a proposta do meu projeto de pesquisa. Então, estou desenvolvendo competências científicas através da troca com pesquisadores, participando em seminários, da discussão acerca da literatura da antropologia brasileira e das questões éticas e metodológicas no campo das curas espirituais, que contribuem a tudo isso a rearticular a abordagem epistemológica de minha pesquisa. Depois, em termos de disseminação, estou apresentando trabalhos em congressos, preparando publicações e organizando os eventos e a comunicação do projeto. Enfim, tem a fase incoming de retorno, que é finalizada ao knowledge transfer, ou seja, transferir o conhecimento especializado e a experiência adquiridos na USC para os alunos e os pesquisadores da Sapienza na Itália, por meio de seminários e dando assim ressonância para esses conhecimentos. E dessa forma, a Marie Curie Global Fellowship possibilita um crescimento do pesquisador e de suas redes de colaboração no nível transnacional e interdisciplinar, assim como facilita as colaborações e a mobilidade de conhecimentos entre as instituições participantes. Enfim, agradeço o convite e desejo boa sorte para todos os que vão preparar suas propostas. Obrigada. Muito obrigada, Emily, e muito obrigada também, Pedro. Os seus depoimentos são sempre muito mais claros, dão um lado pessoal à Bolsa, que é impossível para nós passar, então agradeço imensamente. E temos um pouco de atraso, no entanto, temos muitas perguntas, então eu agradeço a paciência de todos e começo sem esperar. Mas, Elisa, você pode, eu vi que você compartilhou isso no chat, as regras exatas, mas você pode voltar a explicar a necessidade de ter obtido um título de doutor para se candidatar e explicar um pouco mais essa regra dos 8 anos de experiência? Sim. Então, é necessário ter tido a defesa do doutorado antes do prazo da chamada. Se essa defesa acontece depois do prazo, não é elegível, então tem que aguardar a chamada do ano que vem, de quando tiver já o título já no prazo da chamada. Em referência aos 8 anos, eles têm um limite de 8 anos de full-time research, então é tempo integral dedicado à pesquisa. Tem umas exceções, quando tiver, por exemplo, maternity leave, ou alguma época em que, depois do doutorado, não estava trabalhando em pesquisa, e tem outras regrinhas, que tem um documento que eu mostrei quase no final das minhas apresentações, que faz alguns exemplos de quando essas exceções podem ser aplicadas. E tem um self-evaluation form em Excel, onde os pesquisadores podem colocar essas pausas, eventualmente, caso tiver, para ver se pode ou não ser calculado nesses 8 anos.
Nós não podemos fazer uma avaliação de caso a caso. Eu sou elegível, eu não sou, porque, como eu expliquei, na parte de elegibilidade é vista exclusivamente pelos avaliadores. Então, dentro da proposta, caso há pausas na pesquisa que não se computam nesses 8 anos, ou em caso de pesquisadores europeus, de países associados que passaram um período de tempo em países terceiros, não da União Europeia, não associado também, essa aqui se desconta dos 8 anos. Então, eu tenho um formulário que cada um pode se autoavaliar nesse sentido e ver se enquadra ou não. Obrigado, Elisa. Vou fazer mais uma rodada de perguntas, agora mais direcionada ao Pedro e à Emily. Vou combinar algumas perguntas que apareceram aqui. E, Pedro, você comentou muito sobre a importância do orientador na sua proposta. Alguns candidatos comentam aqui sobre a possibilidade de mudar de instituição de acolhimento, porque já fizeram uma proposta no passado, e outros comentam em talvez tentar continuar com a mesma instituição. Nesse caso, como é que foi a sua experiência? Você falou que você já tinha se candidatado antes, mas você se candidatou com a mesma instituição? Você mudou de instituição? Essa relação com a orientação. Também tem alguns candidatos que dizem ter dificuldade na interação, no approach ao supervisor na instituição europeia. Você, Pedro, pode começar e depois a Emily também pode comentar um pouco sobre essa relação com o supervisor? Com certeza. A minha experiência em relação à escolha do supervisor foi um pouco mais, eu diria, simples. Eu conheci ele era um colaborador de um colaborador, do meu supervisor, na verdade, e nossa interação era bem pequena, mas eventualmente, pela complementaridade das nossas técnicas e do nosso interesse, essa relação cresceu. Então, com certeza, é uma relação de interesse mútuo, de que você, como candidato, leva algo para a instituição e ele oferece um treinamento que você não tem. Então, acho que esse é o relacionamento e o que define, geralmente, a escolha do supervisor. O fato de escolher um supervisor para uma aplicação e para a segunda escolher outro, para mim, não é um problema, contanto que seja uma escolha melhor. Eu acho que é importante ressaltar também que o supervisor ele faz parte da avaliação. Um supervisor forte aumenta as suas chances de conseguir a bolsa. Então, se você escolhe um supervisor melhor para a segunda vez, contanto que seja uma escolha tranquila, bem pensada e uma melhora, eu acho que é bem benéfico. E eu acho que tinha outra parte, mas se quiser passar para a Emily. Era só se você mudou ou não, porque você comentou que você teve uma candidatura anterior, você fez já com a Universidade de Leuven ou você mudou de instituição? Foi a mesma instituição e o mesmo orientador. Perfeito. Emily, se você quiser comentar também. Obrigada. Pois a escolha dos supervisores é muito importante na avaliação. É bom justificar cada supervisor que vocês escolhem e explicar por quê. No meu caso, eu tenho 3 supervisores, um para cada instituição parceira, incluindo aquela do secondment. Então, eu expliquei o foco da pesquisa e a contribuição que cada um vai dar a esse projeto. Ou seja, no Brasil, tem o meu supervisor, com o qual eu já tinha uma colaboração anterior, mencionei todas as atividades que já desenvolvemos juntos e como lidaram até a redação dessa proposta e como iremos levar para frente esses propósitos anteriores. Meu supervisor na USC tem uma especialização exatamente em questões de transe espirituais, curas, dependências de substâncias, então vai dar essa contribuição para o projeto. Aquilo em Oxford tem uma especialização sobre transnacionalidade, aquele na Sapienza tem uma especialização sobre a possessão. Então, todos vão se complementando e tem também um histórico de colaborações entre os 3. Então, tudo foi funcionando, se encaixou perfeitamente juntar esse consórcio. Obrigada, Emily. Só reagindo ao que o Pedro estava dizendo, a partir do próximo ano vai ter uma regra limitando a possibilidade de resubmissão do mesmo projeto com o mesmo supervisor e na mesma instituição, se não tiver obtido pelo menos, Elisa me corrige, 70% ou 80%? 70% na chamada anterior. Então, essa regra de resubmissão ainda não está válida, mas a partir do ano que vem vai estar. E justamente sobre a resubmissão, Elisa,
existe no alto da candidatura uma candidata que candidatou já no passado, diz que tem um campo para clicar se a proposta é parecida com uma proposta já submetida anteriormente. E ela quer saber se ela deve clicar ou se isso pode prejudicar a candidatura. Não, está claro que não, que nessa chamada não tem nenhum problema com resubmission. Então, as regras sobre a resubmission, como também mencionei na minha apresentação, são a partir da chamada do ano que vem. Mas também tem algum outro pesquisador, não sei se é a mesma, uma pergunta que mencionou que a proposta era parecida a uma já submetida, mas que mudava a host institution e o supervisor. De fato, essa aqui é uma outra proposta, porque a troca de conhecimento, ela se equilibra com a contraparte, com os parceiros institucionais e com o supervisor. Então, de fato, a proposta em si, ela se modifica, não é a mesma, né? Perfeito. Obrigado, Elisa. Vou continuar com você e acho que depois os nossos fellows também podem comentar, que são duas perguntas um pouco técnicas na parte da elaboração da proposta. Um participante comentou que teve dificuldade em questão a como trabalhar os work packages dentro da proposta dele, e uma outra participante também falou sobre a questão de orçamento, de como calcular os custos do seu projeto. Então, se vocês pudessem falar, primeiro, Elisa, talvez a parte um pouco mais técnica sobre como endereçar essas duas questões, depois a experiência de cada fellow, acho que seria interessante para todos os participantes. Então, o orçamento é simples, porque é o próprio sistema que gera. Como eu falei, um flat rate, são custos unitários multiplicados pelo número de meses. Então, é automaticamente calculado dentro da parte online da proposta. Isso aqui não tem erro. É número de meses multiplicado para unit cost e o país que já corrige o coeficiente. Então, essa aqui é simples. Agora, a questão dos work packages tem umas dicas que podem ser dadas, talvez a gente pode depois compartilhar talvez alguma apresentação mais detalhada sobre exemplos de como pode ser feito o work package, task, milestones e outras peculiaridades, mas, em geral, a orientação é que tem que ser fácil de entender, coerente, muito fácil de medir, de verificar, que está tudo organizado de uma forma planejada e concreta, né? E aproveitando do espaço. Por que eu digo aproveitando do espaço? Porque, às vezes, é mais fácil colocar uma imagem de que ficar explicando muito longamente uma questão. Isso é possível sempre dentro do limite das 10 páginas. Mas, normalmente, tem os work packages, e dentro do work packages tem os tasks deliverables, mas isso também dentro da guia para o formulário, que é um dos últimos documentos que eu mostrei como exemplo, tem umas orientações, o que é um work package, o que é um milestone, o que é um deliverable, então ali também tem umas orientações, mas caso dúvidas mais específicas, a gente pode ver caso a caso por e-mail. Perfeito. Antes de passar a palavra, talvez, primeiro a Emily, para a gente inverter a ordem, depois ao Pedro, só queria comentar, a Charlotte mandou isso nas perguntas e respostas, que existem alguns candidatos que colocam as suas aplicações disponíveis na internet. Vocês conseguem achar essas propostas de candidatos que optaram por divulgar as suas candidaturas vencedoras e que podem dar uma certa clareza em relação a como fazer uma boa proposta nesse sentido, e principalmente em relação à organização dos work packages. Emily, se você puder comentar, a Charlotte tem uma observação. Só para complementar o que o Daniel falou, não esqueçam que mudou a chamada em relação aos projetos que estão disponíveis na internet, era no âmbito da chamada que chamava Individual Fellowship, e agora algumas regras modificaram. Tenham isso em mente quando vocês se inspiram no que os seus colegas fizeram. Emily, a palavra é sua. Obrigada. No meu caso, assim, cada um tem a sua forma de construir um Gantt chart de acordo com o projeto. No meu caso, eu identifiquei 6 work packages, project management, literature review, fieldwork, data analysis, training and career and development, and dissemination and communication. Dividi esses para as fases do trabalho de outgoing, secondment and incoming, e coloquei
coloquei os milestones e deliverables e construí uma legenda, acho em português, onde tem o elenco de todos os milestones e deliverables por cada work package de uma descrição do person month por cada work package. Eu gostaria só de adicionar algo muito breve ao que a Emily e a Elisa falaram. Os work packages, eles são, na minha opinião, uma descrição do projeto, o que você vai fazer. Isso tem que ser uma descrição bem feita e os deliverables e os milestones, eles são conclusões óbvias do que você escreveu. Então, o work package não é simplesmente jogar palavras ao ar. Por exemplo, no meu caso seria, vou medir lesão do cérebro. Como você vai medir? Aonde? Usando qual equipamento? De que maneira? Com a ajuda de quem? É uma descrição que você realmente mostra que você está dominando o projeto, que você tem plena ciência do que você vai fazer e do que tem que ser feito. Muito obrigada aos três. Elisa, seguindo, é possível enviar uma candidatura sem o secondment e o non-academic placement e incluir depois? Precisa indicar isso já dentro da proposta, tanto é que eles pedem para as instituições, por exemplo, do PLACE, de anexar a carta de empenho. Que isso que é a mesma coisa que é exigido nas Global Fellowships, inclusive dentro das orientações tem até um template para isso, mas tem que incluir as descrições e o commitment. Mas todas essas informações estão tanto dentro do Guide for Applicants quanto dentro do documento para orientações para preenchimento do formulário. Vocês encontram os links para os dois documentos também no site da Euraxis, onde compilamos toda a informação sobre a chamada. Sim, porque esses são assuntos que são mencionados em vários pontos do formulário, então é bem ler com muita atenção, porque tem que ter também coerência em cross-checking information. Perfeito. Queria só fazer uma clarificação, porque eu vejo muitas perguntas nesse sentido, perguntando sobre instituições britânicas, elas são elegíveis nessa chamada, porque é um país associado. A Elisa chegou a enviar um link sobre quais são os países membros da União Europeia e os países associados ao Horizon Europe que estão participando dessa chamada, então tem outros países que não são da União Europeia, mas participam, Noruega é um deles, Reino Unido é outro, enfim, tem uma lista com todos esses países, a Elisa mandou no chat aqui, e também muitos professores perguntando se professores concursados do Brasil podem participar, também não é nenhum problema. Queria fazer, então, aqui uma pergunta a respeito da transferência de conhecimento, e aí eu vou perguntar novamente ao Pedro e à Emily, uma pergunta bem específica, a respeito dos modos de transferência de conhecimento entre pesquisador e instituição. O que pode ser incluído na candidatura? Cursos, realização de seminários, atividades de docência como professor visitante na instituição anfitriã? E aí eu queria, se vocês puderem, Pedro e Emily, darem os seus depoimentos de como é que vocês redigiram essa parte assim, da transferência de conhecimento especificamente. Pedro, se quiser começar. Bom, a parte de transferência, eu acho que foram todos os itens que você mencionou. Em treinamento de pessoal dentro da instituição, como alunos de mestrado e doutorado, em ensino, em promoção de cursos. Eu acho que também instalação de equipamentos, muitas vezes isso se reflete também em transferência de tecnologia, de informação. Eu acho que esse tipo de transferência ela pode ter quase qualquer forma possível. Só o treinamento de staff já seria, por exemplo, uma coisa significativa, que você entrega na prática tecnologia ou habilidade, e essa habilidade pode ser disseminada no instituto. Então, eu vejo que isso pode ser feito praticamente de qualquer maneira, de um curso a uso de equipamento localmente. No meu caso, eu coloquei na instituição italiana um seminário onde vou trazer todos os conhecimentos e disponibilizá-los, ganhado fora na fase outgoing, e disponibilizá-los para a pós-graduação. E depois temos um workshop e um congresso no último ano, onde serão convidados supervisores das instituições parceiras e outros pesquisadores, com o envolvimento de pesquisadores locais. Muito obrigada, Emily e Pedro.
eu acho que vamos fazer a última pergunta agora, porque o tempo está passando. Elisa, você poderia falar um pouco sobre Open Science, já que é um tema novo na candidatura desse ano? Então, sobre isso, minha orientação é de ler os documentos norteadores da Comissão Europeia sobre isso. A gente pode disponibilizar também, acho que já tem no site do Euraxis, não tem, Charlotte? Mas a gente disponibiliza os documentos, mas tem que colocar esses assuntos tanto na parte de excelência quanto de implementação e impacto, não lembro, acho que no 3 ou no 2, tem vários pontos em que isso é solicitado na candidatura. Isso, claro, depende do tipo do projeto, porque não tem regras padrões, mas tem que indicar como é que vai ser tratado o acesso a dados, especificamente para a proposta que é objeto, e se tiver dúvidas muito, muito técnicas sobre áreas de pesquisa e produção de dados e divulgação de dados, eu recomendo de contatar o IPR Help Desk, que é um Help Desk da Comissão Europeia que orienta especificamente sobre questões de propriedade intelectual, que eles podem dar as orientações mais específicas nos temas. Muito obrigada. Eu gostaria novamente, e agora em nome dos ouvintes que estão agradecendo no chat, na parte de perguntas, muito obrigado para todas as informações. Eu acho que foram muito práticas essas informações que vocês compartilharam e, sem dúvida, vão ajudar muito os ouvintes a prepararem suas propostas bem-sucedidas à chamada desse ano. Muito obrigada novamente a todos e continuamos à disposição para responder as suas perguntas por escrito. Boa tarde a todos.